Voltamos, gente! Até que enfim. Finalmente. Eu sou a Natália Ariede. Eu sou a Karina Godoy e esse é o Você Não É Todo Mundo, que é um nome muito legal, né? Muito legal. E que é o tema da conversa de hoje, que aliás não tinha como não trazer esse tema, Não tinha como ser diferente. Um tema pra gente refletir, pra gente deixar de se comparar com o outro, com os julgamentos, que dá um caldo, hein? Exatamente. É a essência desse podcast, além de ser também uma frase aí que eu aposto que você já ouviu, cresceu ouvindo sua mãe falar, talvez? Eu já. Será que nossas convidadas também? A gente vai descobrir isso hoje. Bom, vamos lá. Começando a apresentar, né, com a gente, nada menos do que Silvia Popovic, jornalista, uma carreira maravilhosa na televisão, uma baita de uma inspiração para mim, Silvia. Obrigada. Você não tem noção de como eu estou feliz de ter você aqui nessa conversa. Obrigada, é um prazer estar aqui nessa estreia tão importante para vocês duas grandes profissionais, é um grande prazer. E a Silvia que está arrasando nas redes sociais, né, Silvia? Muito legal essa nova fase. E mãe da Ana. Mãe da Ana. A Ana foi a filha mais desejada que eu tenho notícia, pelo menos. Eu quis muito dela, quis muito ser mãe. E eu acabei tendo a sorte de ter a Ana bem tardiamente. Eu fui mãe aos 45 anos. Então, ela, além de ter sido desejada, ela veio assim no finzinho, né? Nos 44 do último tempo, como eu sempre brinco, né? Quando realmente seria muito difícil, improvável ter uma filha sem a ajuda da medicina e sem a ajuda do meu desejo, a minha persistência de buscar esse papel de mãe. Mas nós vamos falar sobre isso já. Quero ouvir muito sobre isso. E também uma convidada aqui para agregar, para trazer muitas coisas interessantes, muitas reflexões boas, eu acredito. Ela tem 3 filhas, Carol, Gabi e Mica, 6 netos. É doutora, psicanalista, psicóloga, autora do livro Fazendo as Pazes com a Ansiedade. Já me dá aquela... Precisamos te ouvir. Palpitação. Blenda Oliveira, obrigada por estar aqui hoje, estou muito feliz. Muito obrigada e estou muito honrada de participar dessa estreia. Sim. Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada, Blenda. Obrigada. Muito feliz também. Silvia, a gente vai começar já jogando, né, esse nome no ar. Então, você já ouviu Você Não É Todo Mundo quando era menina, adolescente, ou já falou para sua filha, ou nunca falou essa frase? Eu falei para minha filha, já não lembro se eu ouvi isso dos meus pais, porque faz muito tempo que eu não me lembro, faz muito tempo, mas que eu falei para minha filha, eu falei, porque tem uma hora que falta o argumento. Tem uma hora que você não sabe mais, você não é todo mundo. Onde eu vou, né? É um momento assim que você fala, bom, mas não é. Sabe, quando chega nesse limite, você fala, você não é todo mundo, você está querendo dizer, olha, aqui nós temos um código de vida que é diferente das colegas que você está convivendo hoje. Porque o que acontece com as crianças é que elas têm grupos que vão mudando e elas também vão se transformando. Então, tem uma hora que você, como mãe, não tem mais argumento para dizer, olha, você está assim, você não vai ser sempre assim, as coisas vão mudar. Então, aqui, nesse limite, você não passa. Então, não dá, você não é todo mundo. Né? Não, porque as minhas amigas vão e bebem, ou as minhas amigas vão e voltam às 4 da manhã. Então, mas aqui o código é diferente. Muito então, bom. Eu já falei isso para ela, tenho que admitir, por falta de argumento, talvez, né? Ufa, se a Silvia falou, também tá posso tudo falar. certo, Blenda, você está aqui, claro, como psicóloga, psicanalista, mas também como avó, como mãe, como mulher. E porque não tem separação, né? Não. Somos todas tudo isso ao mesmo tempo. E essa frase, você já disse, você ainda disse, e o que ela te diz? Olha, essa frase eu ouvia quando eu era criança e menina. Minha mãe me dizia muitas vezes, meu pai também, às vezes até no sentido positivo, não era no sentido negativo. Tá. Né? No sentido de que você tem possibilidades, né? Você pode fazer. Você não é todo mundo que acontece tal coisa. Então, tinha também um sentido positivo. Com as minhas filhas, eu cansei de falar. Você não é todo mundo. Né? Não precisa mais agora? Às vezes, com minhas netas, às vezes eu falo para elas, não, mas você não é todo mundo, né? Então, às vezes eu falo, e eu concordo muito com a Silvia. Eu acho que tem uma coisa de que a gente... É uma frase que coloca um certo limite, mas eu acho que precisa ter cuidado com ela, né? Ter cuidado quanto a gente emprega dela, em que momento a gente emprega, porque esse você não é todo mundo, às vezes ela é parte daquele grupo, né? Então ela ser busca, mais flexível ali, ela né? busca aquela identidade, aquele pertencimento. Então, assim, não ser todo mundo, em alguns momentos, termina tendo, às vezes, consequências
difíceis para administrar. Mas quando né? a gente vê uma filha querendo ser tão igual ao grupo, isso mostra para a gente que a nossa filha está insegura. Quer dizer, ela está ela tá querendo fazer parte demais do grupo sem usar os critérios que a sua família usa para determinar quais os limites de bom senso. Então, quando os filhos nossos querem ser, não como a gente, mas como os outros, a gente fica tão inseguro que vem essa frase. Você não é todo mundo, você é da mamãe, ou você é da família tal. Até por falta de outros argumentos naquele momento que você fala, é pegar de surpresa, né? E você fala, vou usar isso aqui logo e pronto. E assunto encerrado, né? Mas tem esse lado, eu consigo fazer até uma leitura positiva dessa frase, que é também a gente mostrar para eles que eles são únicos, que eles são especiais, que eles não precisam necessariamente, né, ir com a manada, não é porque alguém fez ou faz ou foi ou vai que precisa ser assim. Agora também, eu vou dizer uma coisa para vocês, que são mães de crianças menores. Essa frase é usada até uma certa época, depois você não pode mais usar. Porque elas não ouvem mais. Não vai adiantar nada. Depois elas... Não vai funcionar. Não, depois já não funciona mais, entendeu? Você não manda mais nos filhos. Depois os argumentos são outros, não é na base de não vai, ponto. É outra coisa, a argumentação fica mais sofisticada. Claro, precisa, a coisa né? fica Porque mais eles também elaborada. pedem mais. Você tem 3 filhas com mulheres, idades diferentes, personalidades diferentes. Como é que era isso, Blenda, naquela fase mais complicada de adolescência e tal? Eu acho que eu sei quem deu mais trabalho aí, que a pessoa já falou, inclusive na rede social. Mas é difícil, né? Eu considero, na minha carreira de mãe, né? Carreira de mãe eu acho que foi a fase mais desafiadora para mim, foi a entrada na adolescência. Exatamente porque eles já têm alguma autonomia, você não consegue mais segurar para tantas coisas e, ao mesmo tempo, não tem tanta autonomia e você precisa acompanhar e supervisionar, enfim. Naquela época, a gente não tinha as redes sociais hoje, que é um outro fator, assim, que muda muito o dia a dia, né, dos pais, das famílias, que traz conteúdos, às vezes, que eles iam acessar muito tempo depois, né? Mas eu lembro claramente que esse período aí começou assim nos 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, que eu senti de fato que agora saíram um pouco debaixo das asas e claro, que demandou muito mais do que quando eram crianças, né, pequenininhos. Porque a gente tem mais controle, você está mais... Eles estão mais com você, você viaja, carrega todo mundo, você vai para cá, vai para lá. Na adolescência, eles começam a ter desejos, vontades e, claro, precisam experimentar coisas diferentes também. Mas tem muito risco, mas dá muito medo, gente. Ser mãe de adolescente é muito risco hoje. É muito perigoso, dá muito medo. A verdade é que eu tenho medo até por mim. É engraçado, eu acho que o mundo está tão violento, as redes sociais, elas têm um tempo que os meninos vão, que é uma coisa tão fora do nosso controle, que dá uma insegurança geral. Então, não é fácil. Se você é mãe de adolescente que está nos ouvindo e nos assistindo e está insegura, normal, entendeu? Eu acho que a gente ainda não tem instrumentos para poder regrar hoje o que é seguro para um filho adolescente. E deve ter tanta gente se sentindo abraçada com você falar isso, porque... Que essa é a ideia desse espaço, né, desse podcast. Haja anjo da guarda, né? As pessoas saberem que não estão sozinhas em alguns sentimentos. Sabe o que eu acho nessas horas? Estou até pensando nisso agora. Mesmo a minha filha, que tem 23 anos, eu me sinto mais protegida quando ela está em grupo. Engraçado. Você vê, tudo que antigamente eu achava que o grupo ia levar para o mau caminho, podia influenciar mal. Hoje, eu acho que ela já tem os critérios para aprender a se defender. O grupo ajuda ela a ser mais forte dentro desses critérios, porque com 23 anos você já cresceu um pouco, já tem, um pouco não, muito, já é um jovem adulto, como você disse. Agora, quando você está com mais amigos, com mais pessoas, por exemplo, ela foi passar o carnaval no Rio de Janeiro, eu quase morri de medo. Eu sei que não é preconceito, é conceito, é verdade. Você sabe que rouba o celular, que tem uma noite Cinderela, que sequestram para não sei o quê, que te sai do grupo, você ouve cada história, que não é a história da carochinha. A verdade é que você não estava muito policiado o Rio de Janeiro, eles deram uma caprichada lá, foi porque tudo só bem falta... com ela. Com ela foi tudo bem, mas vários amigos perderam o celular e todos voltaram doentes.
Eles voltam ou com Covid, eles voltam com Ai, febre, meu Deus. todos. Faz parte da... Mãe, é normal, a gente volta porque eles ficam exaustos, eles O participam mundo desde acaba, às né? 8 Lá da manhã, embaixo, começa é. com esse negócio de bloco, mas isso faz parte da juventude, não é disso que eu tinha medo. O meu medo era dela sozinha se ver numa situação muito vulnerável. De risco, E, de repente, o grupo, nesse momento, é uma segurança. Ela tinha um amigo junto, o André, que é amigo dela, graças a Deus estava junto, não sei o quê, sabe? Então você liga para outros celulares, você não se sente tão... Faz Tem uma rede de sentido. apoio ali para você. É uma rede de né? apoio de verdade. Então aí, verdade. quando eles estão em grupo, você já fica mais aliviada. Mas eu vou te contar, é duro, E né? vai muito também, eu acho que de você Não tô confiar no preparada, seu não, filho, essa na fase. criação que você deu, nos valores, Com né? certeza. Porque aí também isso ajuda Olha, muito. para mim, como eu sou mãe velha, mais velha, e sempre fui mais velha, pelo fato de ter tido ser mãe tardia, eu sempre tive essa filosofia e deu certo, que era ensinar a Ana a entender quais eram os perigos que ela ia ter nas situações e aprender a se defender. Sempre fui dessa filosofia. Se você ler entrevistas minhas de quando ela nasceu, era o que eu fazia. Filha, veja essa situação aqui é perigoso, aqui não sei o que. Mesmo pequenininha, Desde Silvia, pequena. você sabe que eu Desde tenho muito esse pequena. dilema, gente. Porque, Pode ensinar, bom, pode muitos ensinar, anos porque de- elas viram estratégicas, as crianças elas viram mais safas. Agora, você tem um filho bobão que você está lá protegendo o tempo todo, a gente não vai poder estar o tempo Não todo vai com poder eles. estar com eles. o Então você tempo tem que inteiro. ensinar a se defender. É o que eu fiz a vida toda e graças a Deus, a Ana, a minha educação, ao que aconteceu, ela felizmente não teve nenhum tombo. Fui por muitos anos repórter de rua, né? Então eu vi de tudo, Desgraças. cobri todo tipo de história, de violência e tal. Então eu sou essa pessoa sempre em alerta, que enxerga perigo em tudo e que desconfia, e que se vem uma pessoa que eu não conheço mexer com as crianças, eu já fico, opa, não acho fofo. Eu sou essa pessoa, mas fico também segurando para não passar todos os meus medos para eles, que são muito pequenininhos, têm 5 e 2 Não, anos. com certeza. Mas, por exemplo, a hora de colocar no carro e tirar do carro. Vamos rápido, porque pode vir um ladrão. Aí eu falo, meu Deus, mas será que eles precisam lidar Não, com mas isso agora? Sabe Você que eu fala? explico? Não, você fala que tem Eu vilão, falo né? assim, a Maitê, ela diz vilão. O vilão. Mas eu explico para ela o seguinte, quando a gente está na rua, a gente tem menos segurança, menos controle das situações. Então, na hora de descer da cadeirinha, que é o meu maior medo sempre, né? Que essa você está muito parte. ali vulnerável, Sim, que ela sim. tem 5 anos. Então eu falo, na rua, vamos ser rápida. Quando estiver no estacionamento, dentro de casa, filha, pode demorar, mas na rua, só vamos agilizar, sem botar Porque muita pressão. senão o vilão vem. Porque pode aparecer um vilão. Eu falo, O que tá vocês certo. acham? É difícil, Olha, né? eu concordo, eu acho que a gente tem... Bom, eu sempre fui uma mãe que adiantei muitos cenários. Não sei se eu fiz bem ou mal, tem que perguntar para elas isso. Sim. Né? Eu acho que eu fiz aquilo que eu achava que era conveniente. Mas eu adiantava pensando no seguinte, eu dizia para elas, olha, quando elas ficaram mais adolescentes, eu dizia, olha, eu não vou estar onde vocês estão. Eu não vou poder dizer para vocês, aqui é um perigo, aqui tem drogas, aqui não tem, seja lá o que for. Tá. Né? Então, nós vamos ter que contar com uma coisa que é a inteligência de vocês. Tem que pôr a E inteligência para adiantar os funcionar. cenários era o quê? Contar na prática Eu coisas dizer, olha, que se acontecem? vocês estiverem com um amigo que está fazendo tal coisa e chegar alguém, vocês vão junto. Sim. Não vai interessar saber que você não está fazendo tal coisa. Então, a gente adiantava esses cenários, mas eu sempre tentava dizer, é possível você se defender disso. Claro que a gente tem limites para isso, porque um adolescente de 14, 15, 16 anos, por mais que esteja em turma, todos eles correm sempre muito risco. Então, eu acho importante a gente ir formando sem terror, não precisa terrorizar. Sem ansiedade. Mas é realidade. de uma vez, né? Não, não precisa ser tanta. Eu acho que você vai percebendo, se você está próximo do seu filho, você vai percebendo até onde ele consegue captar. Né? Quer dizer, não se antecipar para não virar uma mãe neurótica, Sim. medrosa. Não é passar medo, é passar esperteza, ser safo, é ser Ficar esperto, atento. ficar De que atento. forma você fala, né? Filha, eu falava, filha, você vai na boate, vê onde é a saída de emergência, na hora que você entrar lá, hein? Quer dizer, agora, se ela já está indo na boate, já vê onde é a saída de emergência, Sim. cuidado com o copo, não deixa o copo aberto. Mas elas também aprendem isso, elas ficam espertas. Mas Então, isso que eu chamo de adiantar o cenário, entendeu? Assim, olha onde está a porta de emergência, você está com um copo na mão, toma cuidado com o seu copo. Fica de Coisas olho. assim, que você vai adiantando,
para dar esses inputs, né? Para Sim. que o adolescente vá se dando conta. E eu acho que isso pode ser feito desde pequenininho. Sabe outra conversa que eu acho muito útil com crianças? São as conversas que a gente tem à noite, especialmente com as de vocês, que vai começar o negócio Antes de de bullying, dormir. antes de dormir. Eu acho que é um também. momento muito oportuno esse. Nossa, Quando eles se abrem tanto nessa eles hora, se né? abrem, muito eles, bom. e é Conta como um foi o momento bom para dia. contar se eles estão sendo vítimas de bullying, que tipo de... E aí você começa a conversar, poxa filha, será que ela não está com inveja de você? Será? Isso tudo é uma maneira de você ajudar o seu filho a se preparar para os perigos, para as ciladas que são onde eles são as maiores vítimas. Quer dizer, quando um filho é frágil emocionalmente e é vítima, vamos dizer, de bullying, né, como é que você ensina o seu filho a se defender disso? É tentando ensinar ele a identificar a personalidade das outras pessoas. E isso é uma estratégia muito assim, importante. Eu vi, a Ana viveu situações de bullying, por exemplo, que foi muito interessante a gente poder estar juntas para uma ajudar a outra. Sim. E a falar, olha, essa Ela fulana contava é pra assim. você? Contava. Se abria. Contava. Não, Importante. houve situações onde eu procurei o Renato Opsi Blum, na época estava começando esse negócio de internet, e ele me orientou. E eu liguei para a casa da mãe da menina que estava fazendo bullying e falou, olha, a multa é de R$100 mil, a não ser o que, para vocês verem o que vocês querem fazer. Né? Se vocês vão ou cuidar mais da vida virtual da filha de vocês e ver o que ela está fazendo. Imediatamente foi tudo apagado, acabou. Quer dizer, sabe? Que idade que ela tinha? A Ana tinha uns... isso era 9º ano. Até 12, 13 anos. Começando na adolescência, aquela crueldade de... E era coisas que falavam Era por ou era já na WhatsApp, rede grupos, social? eram grupos de... Era WhatsApp, que existia Snapchat, sei Não, lá o que era. era O que uma era? coisa, Que era? Snapchat, Mas a verdade é que Orkut. estavam, assim, Orkut, ou gozando, ou não sei o quê. Mas Bom, era para todo mundo ver. era para todo mundo ver. Era crueldade, porque o chato do seu filho é ele ser vítima, mas também ele ser o que faz a maldade também é muito difícil. Muito E você ser mãe de um filho que é um filho agressivo assim, também não é fácil. Você pode dizer melhor do que eu. Quer dizer, desde a primeira mordida que a Ana levou, que eu, sinceramente, não sei o que foi pior. Foi a mãe que mordeu a minha Ana ou se foi a Ana que chegou mordida em casa? Porque eu fui que nem uma louca para a escola. Falei, mas quem foi o capeta que fez um negócio desse da minha filha? Ela vai toda branquinha, redondinha, gostosinha, cheirosa para a escola e volta com uma mancha roxa, avermelhada. Eu queria matar. Quando eu encontrei a criança e eu acabei sabendo quem era a mãe, então eu fiquei morrendo de dó da mãe também. Falei, gente, olha a situação. Essa semana, no grupo de mães da escola da minha caçula, estava tendo isso. Teve uma situação lá, não envolveu a minha, ela não mordeu e nem foi mordida nesse caso. Mas, e as mães trocando, não, mas fica tranquila, acontece, não, mas a gente conversa. Acontece nada, eu também não sou dor moleza, não, eu acho que acontece porque aquela menina é muito ansiosa, se foi morder minha filha é porque está com problemas, quer dizer, sabe, não é uma coisa de ansiedade isso, né? Dependendo de qual a frequência que isso ocorre, né, às vezes é algo que acontece entre as crianças, mas eu acho que tem que ficar atento e tem que ir na escola e tem que falar. Mas vocês estavam falando dessa questão do bullying, eu também tive uma filha que sofreu bullying na escola. Na época não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Foi um bullying direto e foi uma coisa muito difícil, muito pesada. Colocar apelido, assim? Ou o que é? Apelidos e ela ser absolutamente colocada de escanteio na escola. Né? Nossa, que horrível. Foi uma situação muito difícil e que eu fui na escola conversar, né, umas 2 ou 3 vezes, e a escola não tomou providência nisso aí. E aí eu tive que tirá-la da escola porque era um sofrimento muito grande ela acordar e ir para a escola. Né? E acaba sendo um sofrimento para a família inteira, né? Sim, mas principalmente para ela, né? Porque tinha 14 anos, quer dizer, até demorou muitos anos para isso ser curado. Porque foi uma coisa muito pesada, né? E quando ela mudou de escola, o bullying acabou? Ela continuou? Acabou. Ai, não, graças a acabou. Deus. Era uma um pessoa, grupo, Era um grupo, era um dali, grupo. daquela escola, né? E Que era perverso, porque as crianças e os jovens são perversos. São. Não adianta achar que não. E também não adianta proteger, sabe, essas pessoas, porque eu acho que tem que realmente desembaralhar esse tipo de maldade. E precisa ter a escola, muitas vezes, fazendo essa colaboração para lidar com isso, porque a gente não está o dia inteiro lá na escola. Né? Então, você confia, e nesse caso a escola não tomou a providência,
mas custou muito tempo, assim, de elaboração, de muita terapia, ansiedade também. Davi. Sim, terapia. E para vocês também tomarem uma decisão, Pra né? gente, tomar essa decisão e... Não, tirar o filho da escola é um impacto grande para a criança, é como se ela tivesse E as fracassado. minhas outras duro duas isso, filhas estavam nessa escola e iam bem. Então, eu tive que pontual. tirá-la, né? Mas eu achei que foi a melhor medida, porque não precisa se manter nesse nível de sofrimento. Não, né? Né? Sim, E, de fato, terminou. Esse sofrimento terminou. Mas ficou o sofrimento, as marcas do que foi. É muito complicado uma criança, um adolescente ser excluído, né? Ser colocado num lugar difícil. É diferente dos xingamentozinhos que tem entre crianças. Às vezes tem coisas bobas Sim. que eles vão aprendendo. Mas o bullying não é isso, né? O bullying tem uma coisa contínua, frequente, não é? E que vai machucando, que vai né? machucando todo Não, dia. eu todo dia, né? me lembro de chegar na porta da escola e olhar com ódio assim para a criança aqui. Eu juro, eu tinha ódio. Que nem eu tinha ódio, por exemplo, de mãe que mandava filho resfriado para a escola, ia pegar na minha filha. Então, quando eu era pequenininho, eu acho assim sabe, é folga demais. Então, eu acho que ser mãe é você também pensar não só no seu filho, mas no coletivo. Também acho. Você entender que você é parte de um grupo e as mães se ajudam tanto. Por que você vai pegar e pôr a sua filha que está lá com uma doença? que tá eu preciso mandar. Sabe, eu e preciso mandar, não tenho o que fazer. Sabe, É. eu acho que ser mãe é mais do que só cuidar do seu, é cuidar daquela pequena coletividade. As crianças vão crescer juntas, você vai ser ajudada muito por essas outras mães. Eu fui demais de ajudada pelas mães. Maravilhosa. Mas sabe? é verdade, E você foi vai mesmo. ajudar e elas vão te E ajudar. vão te ajudar e né? vamos juntas, sabe, fazer essa criançada crescer o melhor que elas puderem, com saúde, com alegria, sem neurose, sem preconceito, sem diferenciar umas às outras. E ir corrigindo esse tipo de perversidade que as precisa crianças corrigir. têm no meio do caminho. Tem. E aí, me vem um outro sentido aqui, né, da frase aqui, que é o tema do episódio, que é o nome do podcast, do Você Não é Todo Mundo, de como é importante a gente fortalecer a autoestima das crianças e a nossa também, para ser exemplo nesse processo, né? E Pra aí dar você tinha limites, falado lá né? no começo do negócio de se comparar também, né, cara? E engraçado, porque a gente falou aqui sobre acreditar na nossa criação, né? Enfim, eu acho que os meus pais acreditaram muito no que eles me ensinaram, por exemplo. Porque eu me lembro, assim, de ter grupos de pessoas que usavam drogas na escola, faculdade e tal. Eu não bebo, mas é uma opção minha. E eu saía com todo mundo. E os meus pais me proibiram de fazer as coisas, sabe? Então, eu acho que tinha uma confiança ali. Eu não me comparava com aquelas pessoas, entendia que cada um tinha ali o seu momento. Não precisava fazer isso para fazer Não parte da turma. precisava fazer igual. Acho que minha lua em aquário, eu adoro essas coisas. Grita muito, que eu quero sempre ir para um outro lugar, assim, gosto de ser diferente. Mas é muito disso, né? E eu acho que nem todo mundo tem essa coisa. Eu me comparo, claro, na maternidade, quando você hoje olha a rede social, é inevitável. Mas ter essa questão mesmo de, não, estou dando o meu melhor, estou fazendo o meu melhor. Eu acho que isso tem que estar na gente, sabe? Porque cada pessoa é única, né? Então, mas eu acho que a questão da comparação, ela já acontece dentro de casa, né? Ela acontece independente de redes sociais, sempre aconteceu. Então a gente fala, né? A gente não fala. Olha a sua mãe como faz. Olha, e o seu irmão está fazendo assim. Você viu o fulaninho que faz tal coisa? Né? Você viu como fulano estudou? A comparação e como conseguiu? exemplo, isso não é ruim, né? Então, a comparação, eu quero dizer o seguinte, que o processo de comparação, ele não é em si sempre ruim. Depende, né? Mas a gente faz isso em casa, desde muito cedo. A gente compara às vezes os irmãos, os filhos, compara o pai, a mãe. E verbaliza isso, verbaliza isso. Às vezes isso é positivo, às vezes não. Né? Por exemplo, comparar irmãos, às vezes é alguma coisa que traz muitas questões, porque aí, dependendo como você fala, então a minha mãe tem uma preferência, meu pai por esse filho e não por aquele outro. Então, o que eu quero dizer assim, que a gente não escapa da comparação. Tá. Nós mesmos fazemos comparação com nós mesmos. A gente faz essa comparação. Como eu estava há 5 anos, há 10 anos atrás, como eu estou agora, quer dizer, a comparação é um processo que é parte da educação e do crescer humano. A gente não tem como crescer sem se comparar. A gente compara.
Agora, a comparação que nós estamos também trazendo aqui é uma comparação que ela é nefasta, né? Porque ela coloca um nível, uma régua muito alta e que não leva em consideração qual é a sua singularidade, o seu jeito de ser. Então, se compare aquilo que está mais próximo de você, porque se você se compara com coisas muito diferentes, é uma comparação injusta, né? Pouco realística. Tem um ponto interessante que eu estou pensando aqui, né? Ó, você, Blenda, se tornou mãe nos anos 80. Sim. A Silvia, sua filha está com 23, foi em 2000, ano 2000. Exatamente na virada do século. Olha só, foi bem Caramba. em 2000. Foi. Século XXI. A Blenda muito jovem, né? Com 21 anos, Blenda? 21. A Silvia com... 45. Tá. Que agora a gente tem muitas mães com mais de 40. Sempre existiram, claro, mas eu imagino que na época isso foi notícia, né? Foi notícia. Repercutiu demais. Foi notícia e eu fiz questão de... Sim. Na época eu tinha um programa com muita audiência na Bandeirantes, e assim que eu confirmei minha gravidez depois de 3 meses, eu fiz questão de dividir isso com outras mulheres da minha geração, porque a minha geração acreditava muito que a felicidade estava em você fazer uma vida profissional, ter a sua carreira, e, enfim, se viesse a família, vinha, se viesse, não vinha, mas eu sabia que seria mais feliz se buscasse uma família, apesar de todo o sucesso profissional, e foi o que eu fiz. Eu comecei a namorar o Marcelo aos 40, quer dizer, eu já era moça feita como vocês são, né? E aí eu percebi que eu queria muito viver esse papel. Com 40 que você teve essa certeza? Antes não tinha? Antes eu achava que tinha que... Eu queria uma família, eu não queria necessariamente um filho. Eu acho que o ambiente... Pode parecer conservador isso que eu estou dizendo, mas eu acredito que o ambiente familiar, de pai e mãe, é mais fácil para você criar um filho. É lógico que se você tiver que ficar sozinha, ou como eu estou hoje, você faz o seu papel, faz os dois, ou faz, enfim, você se vira. Mas o ideal, e naquele momento eu ainda... idealizava assim, fui atrás e aos 44 então eu engravidei da Ana, né, eu fiquei muito feliz, mas não foi um negócio que era uma ideia fixa assim, durante 4 anos, enquanto eu queria viver, eu queria um companheiro, e depois eu percebi que eu queria família, e aí foi o que aconteceu com ela. Mas a gente estava dizendo que quando você vive esse papel novo para uma geração de mulheres como a minha, que era mais radical, que achava que a felicidade estava em ganhar dinheiro e ser... Eu me senti na obrigação moral de ir para o ar e falar, olha, gente, eu fiz um tratamento, eu consegui engravidar, os médicos ajudam você nisso e nisso. E era uma novidade, isso era uma novidade total, e era uma ousadia. E eu fui tão transparente que a gravidez da Ana, eu andava grávida pelas ruas, e desde o lixeiro, literalmente eu me lembro dessa imagem do lixeiro, falei, Silvia, legal, vai dar tudo certo. Sabe, assim, era como se eu estivesse embalando os sonhos assim, maiores de todas as pessoas. Né? No meu caso, eu queria ser mãe, mas é como se ela consegue, eu também vou conseguir. Eu tenho, até hoje, eu ando na rua, me para alguém no shopping e fala assim, essa menina aqui nasceu por causa de você. Olha, como assim? Não, eu engravidei porque eu vi que você engravidou, eu também engravidei. Então, vamos dizer, a busca pela maternidade, no momento que eu estava, aos 45 anos, foi assim, muito transparente no sentido de mostrar que eu acreditava também em outros formatos para ser feliz, e eu, de fato, tinha razão, fui muito feliz como mãe. Agora, eu tive a maturidade de sair do centro do palco, colocar minha filha no centro do palco. E isso é uma coisa que você faz quando você é mais velha, quando você já está com a vida profissional realizada, quando você já tem dinheiro para fazer isso. Então, eu entendo que uma mãe jovem de 21 anos não consegue parar de fazer sua vida profissional para ser só mãe. Sim, não ela tem a pausa, né? São muitos projetos que ela tem que viver, uma mulher de 20 anos. Então, nesse ponto, eu acho que eu fui mais feliz sendo mãe mais velha, porque eu já tinha todo, assim, eu tive licença maternidade de 4 meses, depois eu acabei não renovando eu fiquei mais um tempo trabalhando, depois eu parei 2, 3 anos para cuidar da minha filha, fazia palestras pelo Brasil, mas eu era full-time mãe, e isso me deu muito prazer. Eu recebi a proposta de programas de televisão que eu não aceitava, porque eu falei, mas por que eu demorei? Meu pai que falava isso, você demorou 44 anos para ser mãe, agora você vai pegar qualquer coisa para continuar trabalhando, não vai ficar com a sua filha? Aproveita, sabe? Foi o que eu fiz. Você tinha essa possibilidade, esse privilégio, tinha essa possibilidade, né, sabe? Eu tinha, e eu aproveitei ela. Depois, quando eu comecei
a perceber que a Ana estava me vendo como uma mãe que não trabalhava, aí me caiu outra ficha. Eu falei, não, eu a vida inteira trabalhei, essa menina vai ver uma mãe folgada dentro de casa ali só. Vai achar que tá Não, tudo vai fácil, achar a que tá vida tudo tá fácil. ganha. E aí, pum, eu comecei a trabalhar de novo e eu trabalho com muita intensidade. Até hoje eu faço questão que ela me reconheça como uma profissional que eu sou. Ai, que sensacional. Aí a comparação, você estava falando como você inspirou outras mulheres, é a comparação que vem para o bem, como a Blenda colocou, né? Sim. Que nem sempre se comparar é um problema. E aí, eu estava colocando essa questão das datas, porque são momentos muito diferentes para se ser mãe, né? Diferente. Mesmo a Sílvia, que é relativamente recente, muita coisa mudou em 2 décadas. Nossa. De 2000 para 2024. Muita coisa. Né? Um quarto de século já se passaram. Nós eu e a tivemos Karina, a gente engravidou em 2017, nasceu, nos tornamos mãe 2018. em 2018. Já era um momento, que é um momento ainda, de muita informação. A gente nós fomos essas mães de primeira viagem, inundadas, né, de informação por rede social, das mães perfeitas, as mães imperfeitas, a mãe que fala só do perrengue, meu Deus, tudo no meio de tudo isso. E a gente buscando, né, literatura e coisas assim. Vocês acham que talvez vocês tenham sido mães mais intuitivas do que a gente acaba sendo Foi agora, mais com fácil? esse tanto de coisa? Olha, eu quando fui mãe, aos 21 anos, eu tinha uma situação bastante privilegiada, né? Então, eu podia fazer a faculdade, ficar com as crianças, porque eu tinha uma situação privilegiada, né? Não era obrigada a trabalhar, então eu estudava. Pra botar a comida na mesa. Né? Eu fazia minha faculdade de psicologia e ficava em casa com as crianças, enfim. Tinha uma pessoa junto comigo que ficou comigo quase 40 anos e que me ajudou bastante. Eu acho que eu fui uma mãe, apesar de estar dentro da faculdade de psicologia, estudando desenvolvimento infantil, fui depois psicóloga, psicoterapeuta infantil durante, sei lá, eu tenho 40 anos de profissão, durante 32 anos eu fui terapeuta de crianças, então eu vivi esse universo todo, não é? Mas eu nunca me vi uma mãe de livros. Eu sempre me vi uma mãe bastante intuitiva, né? E lia muitas coisas, claro, não vou negar, né? Hoje em dia se diz, não, mas a criança não vem com manual, né? Quase vem, né? Quase vem, porque hoje você tem muitas informações que podem facilitar muito, Sim. né? Então, as informações que eu tinha como psicóloga, de fato me ajudaram muito. Eu não posso dizer que não, né? Mas a questão intuitiva, a questão de viver aquela experiência, era uma coisa que acontecia. Mas eu digo para vocês, eu não tinha consciência disso, tá? Que eu estou dizendo. Isso é uma coisa que eu avalio hoje, uma leitura olhando para trás. Vendo as minhas filhas sendo mães, acompanhando a maternidade das minhas filhas e maternidade de mulheres como vocês, né, mais jovens, que eu faço essa comparação. Que eu acho que tem muitas vantagens com as informações, facilita muito, não é? Mas eu acho que às vezes engessa muito também, né? Às vezes fica muito aprisionado naquilo e como hoje tem fórum de maternidade, grupos de mães, um monte de coisas, às vezes a mãe ela está sempre nessa comparação e nunca se sentindo, vou usar essa palavra, né, empoderada na maternidade dela como mãe. E você sabe né? que rola muito no meio disso? Conflito de geração, às vezes, por exemplo, com a presença ali da avó, que vem com outro repertório e outras experiências, mas aí você vem naquela de, não, porque eu li, eu não vou dar chupeta, não, porque filho meu, não vai ser assim, não é porque você fez que eu vou fazer, vocês fizeram tudo errado. Então tem muito essa negação na nossa geração também, né? E porque eu acho que até os anos 80, se você parar para pensar, a minha mãe, quando tinha uma dúvida, ela ia onde? Perguntar para minha avó. Ou para uma tia, ou para o pediatra. Não era para uma amiga, ou para um grupo de amigas. Alguém que ela não conhece, que ela segue na rede social. Não, né? Então, era diferente. Tinha as mães, assim, da escola, sabe? Quando a gente se encontrava. Eu falei, as se mães trocava. Eu acho que sempre houve possibilidade de trocas, né? E que eu acho que isso ajuda muito, porque é muito bom a gente saber que a gente não está sozinha. Eu acho que a melhor coisa é acolhimento. É você falar com as suas amigas que estão vivendo a mesma coisa. Eu não tinha mãe para falar.
Quer dizer, então, na época, minha Sim. mãe já tinha morrido. Então, eu não tinha mãe. Eu tinha amigas. Por isso que eu lembrei desde o começo aqui. Acho que as amigas, quem vive a mesma coisa, uma colhe a outra. Fala, a minha também está impossível, a minha também está nessa Sim. fase. E você vai indo junto e Também lógico está acordando à noite. Aí fala, eu li tal coisa. Pois é. Eu acho que a gente tem que se acolher e não competir. Essa coisa de, por exemplo, tem mães que querem competir. Minha filha mais bonita que a sua, é melhor que a sua, faz melhor, Incrível, escreve, já já tá desenha, já está Eu sou uma falando. mãe melhor. Gente, vamos largar de ser besta, sabe? Quer dizer, todo mundo vai falar um dia mais cedo ou mais tarde, pode demorar 3 meses a mais ou 3 a menos, sabe? Todo mundo Menos. chega no mesmo lugar. Todo mundo chega no mesmo, todo mundo vai andar com as 2 pernas. Quer dizer, sabe, calma, é que tem uma competição feia, às vezes, entre as mulheres. E a gente tem aqui, entre as mães, se ensinar, se ajudar. Aí que está a força maior, eu acho. E o nosso podcast surgiu assim. Foi. Porque nós fomos grávidas ali na mesma época, a gente se aproximou. A Essa gente é uma fazia amizade que nasceu pelas da barrigas. gravidez. Da gravidez. A gente trabalhava no mesmo local, mas não éramos tão próximas. E aí isso uniu a Tá gente. vendo? A gente Pois é. teve o bebê próximo, 49 dias de diferença. A Maite mais velha, Então, 49. o auge, né, da licença maternidade, do puerpério, tudo Trocas acontecendo. imensas pelo WhatsApp, muitas. Eram vários podcasts, o dia inteiro a gente se falava. madrugada. Madrugadas. Então é isso, é acolher, olha, aconteceu isso, tenta tal coisa, olha, aqui tá assim. Era a mesma fase, né? Então a gente se acolhia muito. Muito. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, é papo de reclamona aqui. Mas eu vejo na geração de vocês umas mães que os filhos podem tudo. Eu acho um horror isso. Vou aqui polemizar, porque assim, eu acho um horror. Eu acho assim, falta de senso total. Você está ensinando seu filho desde cedo que o outro não vale nada, que o outro tanto faz. Eu odeio isso. Por exemplo, eu convivo com alguns jovens assim que têm filhos pequenos. Os meninos nem cumprimentam. Quer dizer, para mim, sabe, nem cumprimento. Eu ia até dar o exemplo mais cabeludo, mas nem vou dar. Nem cumprimenta. Entra reto na sala, não fala bom dia, oi tia, oi vó, oi, tudo bom? Não olha no olho. Quer dizer, tem coisas básicas que você tem que ensinar ao seu filho e a maior delas, eu acho, para você criar uma criança que vai ser amada, é uma criança que vê o outro. Senão a sua criança vai ser odiada. O que você está fazendo? Tem uma geração aí que acha que o filho pode tudo. Natal, por exemplo, na hora do Natal, almoço de Natal, não vou acordar porque ele está dormindo. E todo mundo trouxe presente para o bebê e o bebê não vai estar lá. Sabe, são coisas que você deve ao outro. Sabe, nós somos uma comunidade de novo. O seu filho vai fazer parte disso. Então não adianta você criar que nem um reizinho besta, sabe, um menino antipático que não se relaciona, porque essa criança vai ser odiada depois. Todo mundo vai falar, fulano é besta, é metido, e ele vai ser um besta mesmo. E você quer saber? Azar seu que o seu filho vai ser rejeitado, porque você que criou esse filho estranho, esquisito. Eu acho assim que se fala muito pouco disso, vocês deviam pegar essa pauta, porque tem muitos pais que se acham modernos, que os filhos são assim, filho, não, eu não vou interromper, não vou invadir a privacidade do meu filho, ele faz os horários, as comidas são o que ele gosta, sabe, eu ensinava a minha filha, e eu acho que eu fiz bem nesse sentido, dizer, filha, sabe, você não vai fazer tudo que você gosta na vida. Muitas vezes você vai fazer coisas que você não gosta. Claro. Então eu não Sim, gosto de fazer tem tal lição. regras, Mas né? não adianta. Na vida tem coisas boas e coisas ruins. Essa talvez seja uma coisa que você não gosta de fazer, mas você vai ter que fazer. Sabe? Chegar nos lugares, chega sorrindo, olha para as pessoas, lembra do nome. Não tem sabe? muito a ver com o exemplo também que a gente dá, porque eu minha dou, filha, ela vê, meu marido é super comunicativo, tal, então ele desce, fala bom dia, eu também, mas ele é muito mais assim, e aí ela né? expansivo. E ela fala: "Papai, por que você falou bom dia?" Porque assim, filha, a gente tem que, então também vai do que a gente faz, porque eles estão absorvendo, ainda mais os pequenininhos, né? Com certeza, com Agora, certeza. tem uma filosofia, eu queria que você falasse um pouco disso. Hoje em dia tem uma turma aí que acha que, sabe, que o filho deles tem que fazer só o que eles querem. Acabou. Eu acho que tem uma questão, tem uma palavra que ela está muito desgastada, né? Que chama-se limite. Eu ia Tá falar um dela desgaste agora, essa pensando palavra. como Então, falar disso. quando se fala de limite, sempre se pensa que, não, é autoritário, né? E não é autoritário. O limite, ele protege, né? Veja, nós 4 aqui conversando. A gente tem limites, né? A gente ouve, a gente para, a gente volta, a gente escuta. Isso tudo são limites que aprendemos desde cedo. Porque uma criança, ela absorve uma quantidade de estímulo muito grande,
ela tem uma neuroplasticidade muito grande, ela absorve muita coisa. Então, nós, como educadores, temos que ir arrumando essa absorção. Parece que não, mas eles esperam por isso, Eles né? querem, Eles eles querem, precisam disso. Então, o que eu percebo, eu concordo com a Silvia, o que eu percebo é que os pais passam... Primeiro que eu acho que estão muito perdidos. Não estou dizendo que são todos, eu não tenho nenhuma estatística para isso. Com um monte de informação, porque hoje em dia tem. Muito perdidos. E com muito medo dos filhos. É. Isso aqui vai traumatizar. Isso medo. aqui não pode. Isso aqui não sei o quê. Não, contrário. eu não posso sair de casa porque meu filho disse que não é para eu sair de casa. Mas essa criança tem 5 anos, 6 anos, 7 anos. Ele é seu filho. E hierarquia na educação é algo que protege também. E isso está sempre associado a não, é muita dureza, é sofrimento, ou às vezes você teve uma educação muito rígida e você quer fazer tudo o contrário com o seu filho, né? Muitas vezes. E eu acho que a consequência disso é muito grande, inclusive porque as crianças, concordo com o que a Silvia está dizendo, elas passam a sofrer uma retaliação do ambiente. Lógico. Sim. Né? Porque o mundo não vai poupar. Não vai poupar. poupar. Não vai. Não vai. Bom, olha, não é à toa que esse podcast já é um sucesso, porque educar é uma grande missão, é uma coisa muito difícil. Quando você resolve que você vai assumir esse papel, você tem que saber primeiro que você vai errar muitas vezes. Você tem que saber que você muitas vezes não vai saber como fazer, vai sofrer muito, agora vai adorar também. Quando você pega o seu filho e você começa assim a ver que ele é do bem, que é uma pessoa que está fazendo direito, decente, né? Que está mostrando o resultado assim, de um investimento que você fez numa determinada coisa. Isso dá um prazer tão grande. Isso aí você vê que você está fazendo uma pequena diferença. E quando você educa bem um filho, você está ajudando o mundo a ser melhor. Sim, porque você está colocando um cidadão, uma cidadã uma pessoa que, de qualidade, né, no mundo. Que vê o outro, que vê a sociedade, empatia. que vê que faz parte, que é empático. Quer dizer, você criar um filho egoísta, voltado só para você, para ele, para ter coisas, para ser... Isso não é bom. Agora, muitas vezes o filho vem com uma personalidade que não é aquela que você imaginava. Então, aí você também tem que ter muita humildade para entender que ele é diferente de você e que ele vai interagir ao que você está ensinando como ele consegue. Então, os filhos também não são o que a gente gostaria que eles fossem em todos os sentidos. E aí, baixa o seu facho também. Entende como ele é. Sabe? Aprende, né? Aprende, não queira dominar. Vai ver, ele tem coisas muito melhores que você nem teve chance de ver. Quer dizer, outros talentos. Como diz uma amiga minha que fala, nem todos os filhos vão virar numa classe de aula, né? Nem todos vão virar o empresário de sucesso. Tem alguns que vão ser o maestro da orquestra, outro que vai ser a grande artista plástica, outro que vai ser a cantora a Madonna. Quer dizer, as pessoas não têm que ser iguais, o seu filho não é necessariamente igual a você. Não é uma massinha de moldar, não, né? A gente acha que é quando eles são pequenininhos, né? Porque eles respondem muito direto no começo, mas depois eles começam a mostrar e às vezes você não gosta, aí você começa a querer reprimir também, não é o caso. Agora, convívio e sociedade, na minha opinião, é fundamental você ensinar que ele faz parte desse grupo e que ele tem que ser uma pessoa legal e que se adequa àquilo. Mesmo quando uma criança, né, porque às vezes acontece isso, uma criança às vezes tem um transtorno, tem algumas dificuldades que são muito sérias, não é? Então, isso também está dentro dessa missão da educação. Isso é complicado. Né? E mesmo assim, você vai buscando recursos para cada vez mais essa criança ser incluída, né? nesse convívio todo. Até admitir, né? Imagina. Isso, antigamente, se você tivesse um filho autista, por exemplo, você não falava que ele era autista. Se você tivesse um filho que tinha qualquer outro problema de aprendizado, você não admitia. Era como se fosse uma falha sua. Uma falha sua, exatamente. E não é falha sua, é uma situação que você vai trabalhar em cima o melhor que você puder e vai resolver a melhor maneira que puder. Do excesso de informações e das informações estarem disseminadas nas redes sociais também, porque muitas vezes é assim que você vai perceber que precisa de uma avaliação, de um profissional, que tem alguma coisa ali que é diferente, que precisa de estímulos específicos, né? Tem muitos pais. Eu penso que assim, a educação, né, o Freud dizia isso, né, que educar é uma missão quase impossível, né? Porque você não termina, né? Você não termina. Você vê, eu tenho filhas hoje com 40 anos, 42 anos, enfim.
Sempre, quer dizer, não é sempre, né? Mas qualquer coisa que ocorre, a gente se preocupa, né? Se preocupa. Eu, além de me preocupar, né? acho que ainda posso educar. Eu tô assim, eu ainda tô achando que posso, mas Ainda dá aqui. eu não sei. Ela já está dizendo que não, mas eu estou dizendo que sim. Eu falo, mãe, eu já sou adulta. A minha filha está fazendo o 5º ano de medicina. Né? Eu ainda vejo ela como uma jovem. Eu não vejo, quando você fala jovem adulta, eu falo, tá bom, a jovem adulta, mas eu ainda vejo ela em formação, assim, ainda não virou Mas ainda está completamente. ainda em Acho que vai estar formação, de sempre. fato, né? Eu acho que ainda está, sei lá, mas ela não quer saber de muito. Né? Ainda é uma Não é, fase de Glenda, aprendizado. Que dizem que o cérebro ele vai amadurecer para valer depois dos 20 anos de idade, não é? Eles dizem 24, que por volta não dos 20, entre 23 e 27 anos, isso, né? agora que Pronto, tem. já usa esse Mas- argumento. Tô salva. Já usa Mas esse olha, argumento. mas achando mesmo adulta, quando são seu cérebro ainda adultos, está amadurecendo. quando os filhos não, são tô adultos, salva. a gente se preocupa sempre, né? Quer dizer, você tem... Claro que é outro tipo de preocupação, é outro tipo de lugar que você ocupa, e é bom que seja um lugar mesmo É que respeitoso. são valores agora. Agora são Agora são valores. Você quer valores, pessoa, olha, são você tem que ser jeitos, persistente, você tem que acreditar nos seus. Sabe, agora são os valores mais abstratos que a gente tem que mostrar para eles que eles Sim. têm que se apegar àquilo para se diferenciar de fato de outras pessoas que vão ficar para trás. Porque tem uma competição muito grande na vida profissional agora. Agora tem que aproveitar as oportunidades. Né, tem que pegar tudo que tiver na frente e fazer. Elas têm energia. Imagina, há 20 anos, o que quer faz tudo. Nossa. Não perde uma oportunidade, aproveita tudo, sabe? Vai com tudo, não tenha medo. Nossa, a Ana vai em congresso, vai em tudo. Eu dou a maior força, tem que pagar a passagem de avião pago, não tem importância, sabe? Eu quero que ela esteja em todas para ela ver qual é a dela de verdade, entendeu? Sim. E aí ela vai embora. Mas acho que como pais a gente tem que propiciar, se puder, obviamente que dentro das nossas possibilidades, o que a gente sabe que pode ser útil para aquela personalidade arvorecer. E se conectar com o maior, assim, um universo maior para ela poder saber para onde ela vai. É isso que é. Ser pai, depois de uma época, significa oferecer oportunidades. Eu não sei mais o que fazer. A gente faz tudo que sabe. Tá Não, todo e eu mundo me dando o seu sinto, melhor, eu me né? sinto um pouco mal, porque o Marcelo morreu faz 1 ano e 3 meses agora, e ele era médico. Então eu fico, às vezes, meio me sentindo assim, puxa, né? E se ele estivesse aqui agora, ele saberia o que dizer sobre esse estágio que ela vai fazer e tal. tá. Ou se ele sim, tivesse, sim. sabe, ele conhecia. Agora, felizmente, ele era tão querido, Marcelo, e tão um médico de tanto prestígio, que a Ana ouviu recentemente de um professor que uma coisa que eu fiquei super feliz, que ele virou para ela e falou, olha, Ana, eu vou fazer para você tudo que eu sei que seu pai faria pelo meu filho, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Então eu fiquei muito aliviada, muito emocionada, porque é tudo que eu quero, que a Ana tenha um tutor, que ela Esse tenha assim... Sim, né? claro. Sabe, né? E ela vai ter, porque ela por si só é muito a ser admirada também, mas, sabe, ela tem qualidades pessoais grandes mesmo como médica. Agora, a gente como mãe, de novo voltando ao tema de vocês, você fica o tempo todo naquela torcida, você quer ajudar, você quer interferir, você quer dizer qual é a roupa melhor para ir no congresso, quer falar se o look tá bom ou não tá. Sabe, a gente faz o que pode para ir preenchendo o espaço, que eu não sei se elas querem que a gente preencha ou não, mas você não abre Depois mão. eu acho que muda um pouco, vão ficando realmente adultas, né? Porque hoje eu tenho uma relação com as minhas filhas que eu, assim, canso de pedir ajuda para elas, né? Ajudas, não é que eu preciso delas, não é Mas isso, elas dão ajuda? Dão aquilo que eu preciso, uma opinião de alguma coisa, ou se eu estou preocupada com alguma coisa, tem nada a ver com elas, não é? Que eu sei que é um assunto que eu posso dividir, que eu acho que isso é também importante, que a gente saiba o que dividir com os filhos ou não, né? Porque às vezes tem coisas que é da vida da gente, não é? Mas elas hoje adultas, agora são adultas mesmo, é interessante, porque a gente passa a ter uma conversa muito amistosa, muito agradável. É que elas né? acham, talvez, nessa idade, já sabem, 40 anos, elas já sabem que podem ajudar, né? Exato. A Ana, com 20, ela não acha que tem que dar nada. Você, ela já acha, claro. ela não tá nem aí para as mim. Minhas Eu também, acho que... com 20, as minhas também, Silvia, com 23, com 22. Acho que você que né? pensa. Não é que eu sou Talvez carente, ela eu não tô carente. admita. Eu tô carente. Eu admito que eu tô Ontem carente. eu vi um post de uma conhecida, conheci recentemente, que eu achei uma graça, ela postando que ela descobriu que o jeito que a filha salvou ela no WhatsApp, na agenda, é minha heroína. Ela não sabia. E ela ficou super emocionada quando foi pegar o celular da filha brava e abriu lá e viu lá que ela era minha heroína.
Então, né, talvez eles finjam que não faz diferença, mas... Não, eu sei que eu faço muita diferença na Não, vida dela, eu tô com brincando. Eu sei que... certeza, gente. Não, eu sei, a gente se dá muito bem e tudo, mas é que esse negócio de morar noutra cidade, a minha filha mora em Sorocaba, eu moro em São Paulo. Pertinho, Silvia. É pertinho, mas não é, né? Eu Não te tá em entendo, eu casa, acho que eu ia sabe? ficar... Você tem saudade, vazio, você tem vontade né? de dividir a noite, sabe? Você não... É diferente. Não quer pensar diferente, nessa não. parte. Mas isso acontece. eu também. Meu marido outro Acontece dia nas já- melhores famílias, vocês vão ver. Sim, meu marido outro dia comentou, não, porque se um dia ela for estudar fora, talvez eu passe umas temporadas. Imagina, Porque imagina filho, como no caso dela, que foi morar fora. Então, Aí duas, né, Ah, Glenda? Deus me livre. Duas. Isso eu não estou preparada. Eu vou E junto. logo, foi muito cedo, né? Não, elas foram com ambas 20 com e 23 anos. Então. Né? Já tinham terminado a faculdade aqui, Foram e não voltaram? foram para voltar. Mas aí Ai. terminaram fazendo mestrado, depois Mas a doutorado. minha também vai para fazer, depois da residência, também vai fazer especialização Então, fora. vai para Então, fora. olha aí, né? ó. Não, só me falta não voltar. Aí vai ser Mas aí uma... conheceram os atuais maridos lá, né? E terminaram ficando. E hoje eu sinto muita falta dos netos. Quer dizer, claro que sinto muita falta das minhas filhas, mas elas são adultas. Elas podem ir e vir, não tem... Mas eles não, eles dependem. Estão né? com a escola também. Dependem da escola, dependem da opção de coisa. Então, assim, isso eu sinto muita falta, porque eu não estou assim, como eu acompanho Eles falam o crescimento. português? Falam português. Ainda bem. Porque Porque as fases passam elas muito falam rápido, português. né? Passa E muito você não rápido. Tá vendo tudo. Então eu não estou acompanhando, né? As netas que moram aqui e o netinho eu acompanho, estou vendo crescer. Mas as duas moram no mesmo lugar fora? Não, uma mora em Los Angeles, a outra mora em Boston. Ixi, Deus pra me livre. dificultar mais ainda. Bom, eu ia As sugerir de se visitas. alugar um apartamento na cidade. E daí você fica lá. Mas aí Eu, se fosse você, faria isso bem assim, sacana. Sabe o que você faz? Vai, fica. Eu falei, eu fico com as crianças à noite, pode deixar que eu levo amanhã cedo na escola. Sabe, porque como é que vai perder esse momento de ser avó? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, tô louca para ser, eu nem fico falando. Ana, espero que Sem para não pressão, pressionar, sem para não pressão. pressionar, porque a Ana Mas ainda é tem longo caminho pela maravilhoso. frente. Mas, sabe, abrir mão desse papel, gente, é uma pena. Já pensa nisso, hein? Eu já Nesse penso que eu não tô apartamento pensando. lá fora, se ela for estudar Aí a lá. Silvia vai morar em outro país, vai Bom, ficar ainda mais bem que eu só pra tenho gente, uma vai ser filha. maravilhoso. Já facilita. Agora, tem uma coisa que a gente não quer perder da nossa essência, né? Isso. Que é sempre trazer participação dos nossos seguidores, ouvintes, telespectadores. E a gente fez isso já dessa vez. Não podia, né? Não podia faltar essa faltar, participação, porque a gente Sempre gosta muito sobre o dessa troca. tema, né? Então, perguntando, fazendo enquetes e tal. Fala aí das perguntas, A cara, que a gente gente perguntou lançou. o quanto você se compara. Pouco, médio. Na minha rede saiu pouco e médio, assim, maioria pouco e médio. Média Tá. de 29%, 31%. Se compara com quem? Com amigos, com parentes, com rede social, porque hoje tem isso também, né? Vamos ver se foi parecido na sua turma e na minha. Vê aí. É, Ó, no aqui- meu, amigos, maioria. Maioria, 57%. Se Cinco- compara com amigos. Isso. Na paternidade, tá? Na É. parentalidade. Isso, né? Se É, criar de filhos, Ser pai né? e mãe. Isso. E depois, pessoas nas redes, para mim, foi 34%. Foi a É segunda expressivo opção. também. expressivo. Não, pra mim empatou. Parentes, pessoas que sigam nas redes. Mas disparado se compara com amigos. E a comparação te faz sentir pior, melhor Ou ou não muda nada? não muda O que nada? vocês acham que ganhou aqui? Pior. Eu acho que pior também. Aqui no meu foi pior, Ganhou 42%. E não muda nada, ficou no meio termo. Pra mim ganhou, não muda nada. Em segundo lugar, pior. Agora, eu achei muito interessante o que veio quando a gente perguntou, pediu exemplos práticos, sabe? De Relatos, situações né? em que isso acontece. O que você destacou, Cá? Ó, pra mim, a Amanda Monteiro ela disse assim: comparação de tias, parto normal ou cesárea? Gente, é sempre isso quando nasce o bebê, né? É uma questão. Pelo menos para nossa geração Tem sempre questão. foi. Você vira competição. Vira Isso é. competição, porque tem que ser o parto normal. Ai, e mas que assim, gente Ou chata. não. Gente chata. Eu amei a Vanessa falando que ela se compara negativamente, se sente pior, vendo mães que fazem
uma super lancheira saudável e criativa. Eu te entendo, Vanessa. Também me sinto às vezes, quando vai aquela lancheirinha básica. Bom, né? mas vou te falar uma coisa. Eu Fala, fazia sim. isso, punha cenoura e alface na coisa da Ana. E ela era vítima de bullying, comia bolacha. Tá vendo? E Tem comia isso. bolacha de todas as outras meninas. Aí levava o um pessoal me pouquinho a gozava, mais. falava, tá vendo? Você fica mandando cenoura e ela fica comendo a bolacha da minha filha. Eu falei, bom, então não adianta querer Manda educar. mais bolacha que aí já divide. Pois é. Então, Vanessa, tá vendo? Às vezes você tá vendo na rede social a mãe da lancheira saudável postando a foto, mas aquilo só é a foto, não é necessariamente que tá comendo no lanche, né? Ó, a Daiane tem trigêmeos, Ai, faixa aí de 6 anos. Quando me dizem que educam com regras e eu penso, o que eu tô fazendo de errado? Difícil, né? Porque essa coisa mesmo de a criança perder o controle, você fala, nossa, mas o filho do outro parece que é tão regradinho e o meu... Então, essa comparação, porque ela tem 3, né? Também, pelo amor de Deus, tudo na mesma Cada um idade. na sua realidade, com os seus desafios, né, gente? Ana Caroline falou que se compara e se sente pior, vem do equilíbrio de outras pessoas para lidar com birras. Esse negócio Mas é tudo babado. recorte que a gente vê também, né, gente? Então, isso é o que tem você dia que eu lido vê. super bem, tem dia É, que você não. vê. E se você compara também essa questão de internet, que as pessoas postam lá 1% da vida delas, a parte da birra não vai aparecer. Então, eu não né? vou filmar, eu compartilho bastante da rotina em casa, das coisas, dos desafios. Agora, na hora da birra, não tem a menor possibilidade de eu pegar a câmera para filmar e mostrar, né? Até porque aqui, você expõe jogando seu no chão. filho, né? Você É, põe ele no exato. momento de fragilidade, Exatamente, no momento de de nervoso. O que você vai fazer isso com Não seu vai filho? mostrar. Mas aí Não parece que não significa que não existe. acontece. Gente, internet, eu sei, eu vivo disso hoje, é um recorte da sua vida. É. E é o recorte que você quer mostrar para as pessoas para ajudar Editado. elas, editado para ajudar elas a Isso, verem editado. coisas boas da vida, não coisas ruins. Ninguém fica mostrando. É claro. Até tem gente que mostra, né? Mas Não, mas aí é apelação, Eu sabe? também Você vai acho. mostrar, sabe? Aí é uma apelação, vai mostrar um furo, que você levou um tiro, não sei, sabe? Aí não é. O que você está ajudando alguém? A não ser a desenvolver também, de novo, um olhar meio perverso, meio masoquista, sádico, sei lá. Não, as redes sociais são sim a realidade, mas só que é um recorte da realidade, é uma parte da realidade. Quando a gente fala recorte, é isso, é uma parte da realidade, não é toda a realidade. usemos com sabedoria, né? Pode ser muito legal, Sim. mas tem que ter bom senso. Sim, não ficar se comparando, né? Esse negócio de se comparar é bobagem. Eu falo muito disso, não é que eu falo muito, eu nem falo muito mais, na verdade eu mostro a minha vida do jeito assim, com a maior naturalidade. Eu acho que se você entender que dentro da naturalidade você pode aprender um jeito de ser que é mais otimista, que é mais leve, que é mais gostoso, de encarar a vida, isso já vai trazer um bem para você. Eu acho isso, tanto que eu tenho algumas coisas que eu faço ali, mas eu também não ficar ditando regras. Eu não sei quem que você segue, negócio de mãe aí que fica falando tanto certo ou errado. Tem muito disso, né? Tem disso, mas aí eu deixo de seguir também. Aí unfollow, né? Se tá fazendo mal... É que a maternidade atualmente virou meio assim, de fato, parece uma corrida, né? Quem vai chegar primeiro na linha de chegada, né? Pronto, essa mãe agora recebeu um troféu, é a melhor mãe. Mas o que quer dizer melhor mãe? O que é uma melhor mãe? É uma mãe que nunca erra, que nunca tem problemas? Não, vai errar sempre. Não, usar, é tão bom você ter uma mãe que seja, como dizia um antigo psicanalista, o Winnicott, uma mãe apenas suficientemente boa. Suficientemente. Ela não é perfeita. Né? Ela não vai saber tudo, ela vai precisar pedir ajuda, ela vai perguntar, ela às vezes vai dizer, nossa, que dia péssimo. Você quer saber? Né? Essa é a melhor mãe amiga também. Também acho. Essa é a mãe que você tem que ficar amiga. Essa mãe que não se acha a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha que tem, sabe, a que admite que o filho também está com problema, sabe? Não, sabe, vamos humanizar, baixar a bola, gente. E eu acredito também que mostrar certas vulnerabilidades para a criança. Eu, por exemplo, eu sou muito chorona, gente. Eu sou canceriana, eu choro por tudo. Tanto coisa alegre, quanto eu sempre choro. E minha filha, ela já incorporou esse choro na minha casa. Então, às vezes ela olha, eu tô chorando, ela fala, por que você tá chorando? Eu falo, filho, eu tô chorando de alegria, porque aconteceu uma coisa muito boa. Ou, ao contrário, não, eu estou triste com uma situação, mas tá tudo certo. E às vezes ela fica até emocionada. Quando ela olha, ela, nossa, eu também tô ficando com o olhinho cheio de lágrima. Então, assim, eu acho legal mostrar também que eu não sou uma
né, Uma Mulher pedra Maravilha. que aguenta tudo e Isso, que não então reage ela a nada. entende que eu também tenho essas emoções e que eu sofro. E se você não mostra, você está mandando uma mensagem de que ela também não pode ter essas Exatamente. emoções, né? É. Que ela tem que ser Pode ter. sempre invulnerável, né, às Sim, coisas. forte. E forte. E ser forte significa isso, que é um Sim. grande erro, né? Sim. Porque quanto mais forte você vai se tornando, mais você aceita suas vulnerabilidades, seus erros, olha para eles e conserta e vai atrás, né? Sim. Muito Mais bom. 2 só, tá? Rapidinho aqui. Porque tem ligação entre os dois. Ana Paula Sobrinho disse que se compara com pais que conseguem controlar bem o tempo de tela dos filhos e que ela fica super frustrada porque na casa dela não tá rolando. E José Olímpio, escola que podemos pagar. Então o que a gente diria para eles? Que Como você é não que é é? todo mundo, né, gente? Escola. Ah, porque de repente a escola- escola é, do outro é melhor. Poxa, ele queria muito pôr numa Ah, escola X, sei. mas ele não consegue pagar. E às vezes fica vendo o filho dos outros na escola perfeita. Que também não existe. Que também não Não. existe. A Blenda acabou de contar uma história sobre isso, né? Que Exato. a escola É. poderia ser muito boa, mas para a criança E era muito Teve um boa. contexto, Então, a né? escola, né? muito boa. E aconteceu o que aconteceu. Não estou dizendo que tudo é culpa ou da Sim. escola, como eu também não acho que os nossos filhos, tudo que eles vivem de bom e de ruim, é 100% Isso méritos é muito nossos, bom. né? Nem tudo é sobre a gente, não, né? não, eu acho que tem. Claro que a gente, como pai, como mãe, ajuda muito. Se formos pais que também trabalhamos diariamente os nossos traumas também, as nossas dificuldades, a gente exerce melhor as funções na vida. Não é só de pai e mãe. Você é melhor profissional, você é melhor amigo, você está melhor na convivência, não é? Então, eu acho que, claro, isso ajuda. Mas os filhos, acho que a gente falou sobre isso aqui, a Silvia trouxe essa questão, os filhos também trazem questões deles e trazem coisas de gerações também. Isso também tem um papel determinante que está sendo estudado bastante, essa questão das gerações, né? Das gerações anteriores que nós viemos, e que às vezes os filhos trazem coisas que você diz, nossa, que diferente que, né? Que Da onde diferente veio meu isso? filho nisso. Da onde que aprendeu a ser desse jeito, não é? Não estou dizendo que é negativo, não, são coisas que a gente se surpreende. Eu tenho 3 filhas, todas vieram aqui, foram educadas, enfim, mas olha, não tem assim, mês que eu não me surpreenda com elas, em várias coisas, porque eu falo assim, puxa vida, elas estão conseguindo fazer isso tão melhor do que eu fiz, né? E eu achei que elas não iam Você conseguir fala isso fazer. pra elas, Blenda? Falo, eu falo Eu já pra ia mandar elas. para elas. Eu esse falo para podcast elas, aqui. não, vocês são muito, elas são mães, assim, eu acho que um nível de paciência, Mas eu inclusive, vou te- diferente daquilo mas que eu eu vou tive. te fazer um né? elogio. Eu acho que a gente aprende muito com a mãe que a gente teve. Eu acho que a gente aprende. Aprende muito. Muito com a mãe que a gente teve. Então, se elas estão sendo boas mães, provavelmente elas pegaram o melhor de você e estão passando isso para os meninos, entendeu? Quer dizer, eu acredito muito nisso. Sim, Isso sim. é um negócio que fica dentro de você, especialmente o que foi bom. Então, Especialmente o que foi bom. né? especialmente o que foi bom, o que foi ruim, provavelmente você vai evitar de repetir com seus filhos. Mas o que foi bom, fica dentro de você. E não quer, sabe, você vai ensinar seu filho. Ele a querer aprender ou não, são outros 500. Eu, por Isso. exemplo, sei bordar, sei fazer tricô, sei fazer crochê, sei cozinhar. Eu sei fazer um monte de coisa que minha mãe me ensinou. E ela era uma grande psicóloga, minha mãe, não é? Não pensa que minha mãe era uma Sua mulher de mãe casa. era, sim. Famosíssima. Uhum. Né? Era uma Mas pessoa somos que múltiplas, né? somos múltiplos, e ela me ensinou isso. São coisas, por exemplo, eu até hoje sou boa dona de casa, eu gosto de fazer mesa, eu gosto de cozinhar. Sabe, vocês Sim. veem, vocês me acompanham, vocês Sim. percebem. Pergunta se a Ana gosta de montar uma mesa. Mas talvez não goste Então, agora, não, eu só estou dando um Silvia. exemplo. Não, É. talvez não goste agora. Mas eu falo, filha, vem ajudar a mamãe a montar a mesa. Que? Eu falei, mãe, precisa mesmo. Sabe? Eu falei, não precisar, não precisa. Mas eu achei que estivesse passando para você como eu recebi da minha mãe. Para você já Então, é o aprender seguinte, aqui. cada filho vai absorver também o que ele quer de melhor de Sua você ou não. Por isso que eu personalidade. digo, Ou não, tem que é. respeitar o outro como ele é. E ele vai saber o que é melhor para a personalidade dele. Então, tem que ter um respeito entre mãe e filho. Sabe, gente? Espaços. Individualidade. Só né? que, né, vamos junto. Maravilhoso. Isso aí. Tá Vamos demais, caminhando, né? né, Então. Silvia, bom, pra gente finalizar, vou te perguntar, depois de tudo que a gente trouxe aqui, dessas reflexões todas, por que você não é todo mundo? Eu sei de várias coisas, mas você.
Eu não sou todo mundo porque eu sou uma pessoa que sempre vê o lado bom das coisas. Eu sou assim, muito otimista, muito. Eu sempre, talvez até por necessidade de sobrevivência emocional, eu tenho esse gatilho dentro de mim. Quando uma coisa ruim me acontece, eu sou proativa, eu vou atrás de superar e de me reinventar. Foi assim quando minha mãe morreu num acidente de automóvel aos 26 anos. Foi assim quando eu resolvi que eu queria ter um filho aos 44. Foi assim quando eu resolvi que eu queria emagrecer e fiz a cirurgia bariátrica. Está sendo assim agora, né? Eu vejo uma dificuldade que eu não estava mais tolerando, falando, eu vou envelhecer sem saúde, preciso cuidar disso, agora não dá mais, pum, eu vou e enfrento. Eu tenho essa capacidade que nem todas as pessoas têm. Eu tenho uma ligação com a vida muito grande. É do meu jeito. Eu felizmente, não sou uma pessoa com propensão à depressão, ao contrário, eu vejo as coisas boas da vida, então isso me ajuda, isso vai me ajudando. Agora, na Viuvez, tem me ajudado demais também, eu tenho trabalhado muito, isso, assim, isso tudo é força de vida para mim. Né? Então, faz bem para os outros? Deve fazer, mas para mim faz muito bem. Se não fizesse bem, não tinha tanta gente lá te acompanhando. Pois é, então é tudo isso. Eu acho que eu não sou todo mundo porque eu tenho essa resiliência que eu desenvolvi não só por uma questão basal de personalidade, mas por muitos anos de terapia, de análise, de investimento nisso, de entrevistar pessoas interessantes que me ensinaram e que me educaram também. E porque eu topo os desafios da vida. Então, eu encaro as coisas que estão me acontecendo. Tem pessoas que preferem fugir ou não conseguem encarar. Mas, então, eu não sou todo mundo, talvez por isso. Muito bom, amei. E Blenda, e você? Pensando nisso, traz uma reflexão. Por que você não é todo mundo? Porque eu tenho uma história que é minha, né? Porque eu tenho uma história particular, porque eu vivi coisas a partir de lugares diferentes de algumas pessoas. Eu não sou todo mundo, mas eu não sou a pessoa mais especial. Porque a gente carrega todo mundo na gente também. A gente também é todo mundo e a gente não é todo mundo. Eu aprendi isso, quer dizer, ao longo da minha vida eu fui aprendendo essa equação, né? Também com muita análise, muita terapia, muita leitura, né? Essa equação que é quanto a gente pertence a gente mesmo e quanto a gente está lá fora no outro, né? Então, não, eu não sou todo mundo porque eu não poderia ser, pela minha história particular, né? E porque eu tenho uma relação com a vida também muito... Eu acho que a vida é isso, é você estar nela lutando pelas coisas todos os dias. Isso eu acho que faz uma diferença muito grande, não é? É você construir todos os dias e essa beleza que eu acho que a gente está vivendo o tempo todo, apesar de muitos desafios e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que eu tenho minhas particularidades que eu não poderia ser todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu converso com as pessoas, eu falo, nossa, a gente é muito parecido nisso aqui. A gente não é muito diferente nisso aqui, a gente é meio parecido nisso aqui. Então, a gente encontra pessoas com quem a gente se identifica e a gente pode dizer, olha, a gente é todo mundo nesse sentido e não é todo mundo. Né? A gente pertence e não pertence a esse universo tão grande. Isso é maravilhoso. É por isso que a gente gosta dessas conversas e quer levar para você que está acompanhando, porque eu tenho certeza que você se conectou com histórias, com pontos, com reflexões que elas trouxeram, que te fizeram sentir menos sozinho. E amei. Amei, gente, o papo. Obrigada, Acho que a gente ótimo. chegou naquele momento de vocês passarem também onde a gente encontra nas redes sociais, falarem de projetos, enfim, o que vocês quiserem para quem está escutando e assistindo a gente. Exatamente. Quem começa? Pode começar. Você tem um livro, né? Que você lançou um livro. Fala do seu livro Não, também. eu tenho as minhas redes sociais, @BlendaPsi. Eu lancei um livro que chama Fazendo as Pazes com a Ansiedade. É um tema que eu trabalho, não é? Eu gosto muito, a Silvia tem trabalhado bastante esse tema, eu acompanho sobre envelhecimento, né? É um tema que atualmente tem tomado conta, assim, das minhas reflexões, até porque é autobiográfico também, né? Eu também estou envelhecendo, então a gente vai olhando para isso de uma forma um pouco diferente e eu tenho tentado estudar um pouco mais isso, né? E gosto muito de falar sobre o tema de relacionamento também, enfim, família. Então, o meu projeto mais próximo é talvez um outro livro que está aí, está ainda aqui na minha cabeça. Tá desenhando. Vamos ver o que vai acontecer. E você, Silvia? Eu estou hoje
vivendo e sobrevivendo nas redes sociais. @Silvia Popovic com 2 P's, POPPOVC é o meu Instagram, tenho, enfim, TikTok, Facebook, canal do YouTube, todas essas coisas. Tem muitos fakes também com o meu nome, então fique atenta para ser Popovic com aquele azulzinho na frente, né, o Silvia Popovic. E tem tido enorme prazer nessa troca, né? Depois de 45 anos de televisão, as redes sociais oferecem uma proximidade maior com o público, e isso tem sido muito gostoso para mim. Está sendo muito uma troca realmente mais consistente do que simplesmente o glamour de aparecer na televisão, ficar aquela coisa mais distante. Né? Eu curto bastante e é isso. Enquanto estiver me dando prazer, eu vou continuar fazendo isso. E a gente vai continuar curtindo. E acompanhando. Obrigada. As duas. E, ó, por falar em rede social, você aí, por favor, siga, dê estrelinha, acompanhe a gente na plataforma aí da sua preferência e comenta ali, dá aquela moral, porque é muito importante para nós. Seguir também no Instagram, o Você tá lá como @você não pode, sem o E no final, tá? Pode de podcast. E eu tô por aí também como Natália Ariede. Eu tô como a Karina Godoy, @Karina com K e o Godoy com Y, que minha mãe quis assim, né? Então tem que respeitar. Tem que explicar como é que escreve. E aí eu quero só para saber se a galera é ponta firme mesmo, a gente vai postar sobre esse episódio, você vai comentar lá se você assistiu com um emoji. Chegou até aqui, né? Você chegou até aqui. Quem é ponta até firme. o final. Com um emoji, aquela carinha que tem o óculos de sol, sabe? Então, essa daí, comenta lá com a gente. Quem colocou, a gente sabe. A gente vai que saber deu moral. que você ouviu até o final. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. meninas. Foi um muito prazer. bom. Boa sorte e sucesso para vocês. Muito obrigada. E obrigada para vocês aí. Beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.